Então, Álvaro, quando você vai diagnosticar algo, por onde que eu começo? Como é que eu faço para analisar? Puxa, eu tô travado financeiramente, né? Tô vivendo agonia financeira. Como é que eu começo? Qual é o primeiro passo para me começar a resolver esse problema? Jefferson, eu quero fazer um compilado de várias coisas aqui que eu acredito que vai ajudar os irmãos a entenderem melhor, né? Nós aqui no Brasil, nós tivemos passando por essa situação da pandemia que o mundo inteiro passou, mas eu levei na minha palestra no FAFEFI, né, até só explicando para os irmãos, então o FAFEFI foi um congresso que nós tivemos para os homens, né, onde tratou de FA, de família, de fé e FI de finanças. Então nós tratamos desses três assuntos ali, e eu falei especificamente de uma área que foi sobre as finanças. Então vejam, algumas coisas que muitas vezes os homens eles não se atêm. Eu, inclusive, não me atenho muito sobre essas questões, porque minha esposa, né, a Dani, que compra cenoura, que compra o tomate, que compra a abobrinha, que compra o café, o melão, o repolho. E nós tivemos uma alta nos últimos tempos. Para vocês terem uma ideia, a cenoura subiu em torno de 195%. Aí você pensa, a cenoura subiu 195%. A abobrinha, que eu nem gosto de abobrinha, mas ela subiu 87%. Então, os aumentos nos últimos anos foram enormes. Já o nosso salário, até perguntei na minha palestra lá, ele não dobrou. O nosso salário, muitas vezes, ele não subiu nem 20%, nem 10%, talvez nem a inflação, né, ao nosso salário conseguiu aumentar. E como a gente vai continuar vivendo, comendo a mesma coisa, saindo da mesma forma, se tudo aumentou, mas o nosso salário não? No início eu falei que o que vai acontecer? Nós vamos furar o teto. Não vai ter jeito. Então foi falado muito sobre o quê? Sobre a administração financeira. Vejam, a água subiu em torno de 13%, a luz 82%. Então até o consumo nas nossas congregações de água, de luz, de manutenção subiu de uma forma, né, estrondosa. E aí você me pergunta assim, como é que eu faço um diagnóstico? Uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender é viver dentro do nosso padrão. É viver conforme as nossas pernas, elas podem caminhar, né? A minha mãe sempre me deu o seguinte conselho: filho, nunca dê um passo maior do que a sua perna, né? Minha mãe sempre falou sobre isso. Então, por exemplo, existe uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu acredito que a maioria já entendeu isso. Quando a gente sai, Jefferson, quando termina um culto no sábado à noite, geralmente a gente tem uma vontade grande de sair com alguém, né? Você está tão feliz ali por se confraternizar com os irmãos, e você quer sair com alguém, não sei, comer uma pizza, tomar um café, ou quer ir na casa de alguém. E eu sempre ouvi o seguinte, que a gente precisa sair com pessoas dentro da congregação que tenham o mesmo padrão de vida. O que eu quero dizer com isso? Eu estou acostumado a sair, por exemplo, e comer um cachorro-quente, obviamente, de vina de frango, né? Um cachorro-quente que a gente pode comer. Mas um irmão ali que está acostumado a comer uma picanha me convida. Vamos comer uma picanha e tal. E aí, se você sabe, né? A gente não vai, obviamente, entrar nessa brincadeira, mas nós sabemos que é uma carne mais nobre, é uma carne mais cara. Geralmente, quem come essa carne acompanha outros itens mais caros, né? E você está acostumado ali a gastar, eu vou falar valores bem irrisórios, mas está acostumado a gastar ali R$ 30 num cachorro-quente, e você sai para comer uma picanha, vai custar uns R$ 100. Você já passou ali 70 do que você está acostumado. Então, veja, se você faz o primeiro mês, ou você faz ali uma semana, depois você faz na outra semana, e isso vai furando. Se você tiver uma planilha de custos, você vai olhar ali que no final do mês, onde é que eu excedi a alimentação? E aí você vai ter que, puxa, eu precisava fazer isso. Por isso que eu costumo dizer que a gente precisa viver dentro do nosso padrão. Eu achei muito engraçado quando eu terminei a palestra, eu falei para o Raí, meu irmão, né? Ele tem 20 anos, está no meio da faculdade. A gente sabe que quem está na faculdade é quebrado, né? Não tem dinheiro para
Absolutamente nada, né? Só para pagar o combustível, comer a coxinha ali. E aí terminou a palestra, eu falei, Raí, aonde você vai pagar um jantar para a gente hoje? Aí ele olhou para mim e disse assim, irmão, uma coisa que eu aprendi na sua palestra é sair com alguém que seja do mesmo padrão. Então eu vou sair com alguém que seja universitário, né? Que é alguém que vai querer ali comer o dog ali na esquina. Então esse é um exemplo muito fácil de entender, mas eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, né? De quando você vai num lugar mais caro, você começa a olhar o cardápio, te dá aquele frio no estômago, né? E acontece às vezes, né, Jefferson? A gente que é mais novo tem essa mania, né? Uma outra situação que acontece muito, eu já falei com você aqui no início, que é sobre financiamento de veículos, né? É uma coisa que a gente sabe até nesse período agora, o financiamento de veículos, ele está ainda mais alto. Anos atrás ele não estava tão alto, porém agora está muito alto. Além dos veículos terem subido muito, os carros, o financiamento está cada vez mais alto. E às vezes a gente pensa com os olhos, né? A gente vê aquele carro, é um sonho, né? O homem tem muito isso, né? Vou trocar de carro, às vezes nem necessidade a gente tem, mas a gente vai lá, troca, cria um financiamento e afoga o orçamento familiar. Existe uma pesquisa, que existe até estudo científico sobre isso, eu já falei algumas vezes sobre isso, que o homem e que a mulher, tudo que a gente compra de novo, a gente tem uma satisfação em torno de 3 meses. A gente fica muito feliz com aquilo ali que você adquiriu durante 3 meses. Passou de 3 meses, já é algo normal na sua vida. Seja uma casa, seja um carro, seja uma roupa, seja um sapato, seja uma saia. Até talvez as irmãs aí tenham uma satisfação até menor, né? Porque elas têm uma tendência maior de comprar mais roupas do que nós homens. E às vezes a gente olha as coisas e acaba comprando algo mais caro ali, e passa no cartão de crédito ali em 3, 4, 5 vezes, o que afoga o nosso orçamento. Eu finalizo essa resposta dizendo o seguinte: alguns países mais evoluídos, até como os Estados Unidos, eles não parcelam coisas pequenas, itens pequenos. Você não vai nos Estados Unidos comprar uma camiseta e parcelar. Ou você compra no crédito à vista, ou você compra no débito. Eles não costumam criar essa cultura, né? A gente já está acostumado a parcelar tudo, não é verdade? Eu me lembro uma vez, Jefferson, finalizando, que eu fui visitar um bebezinho da igreja que havia nascido alguns anos atrás, e a roupa desse bebê na época era R$ 20, se eu não me engano, uma coisa assim. E eu fui naquela loja que a gente vai bastante, né, que você conhece bem essa loja, porque a gente sempre vai lá, essas lojas de departamento aí, e o rapaz falou assim para mim, quer parcelar? Dá para parcelar em 5 vezes. Era R$ 20, né? Eu falei, dá para parcelar em 5 de R$ 4. Ele falou, dá. Eu falei, então eu vou parcelar.